Olá, vamos estudar agora o tema, o pacto do dízimo. O dízimo, um tema tão polêmico, tão mal interpretado, ironizado, repudiado e sonegado por muitas pessoas. Mas o que a Bíblia fala a respeito do pacto do dízimo? Acompanhe comigo o verso de referência desta semana. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Isso está lá em Malaquias, capítulo 3, verso 10. Ao longo da semana vamos acompanhar o que significa esse pacto tão importante, por que Deus faz este convite, por que Deus pede para colocá-lo à prova. E à medida que você colocá-lo à prova, se você praticar, ele tem uma promessa fantástica, que é derramar o quê? Sobre cada um de nós, bênçãos sem medida. É claro que todos gostariam de ter bênçãos transbordando em sua vida. E aqui fica uma dica. Não são palavras humanas, são palavras do próprio Deus prometendo que a fidelidade do dízimo resulta em grande recompensa, em grande satisfação. E quando nós colocamos aqui em recompensa, em bênçãos, é claro que não estamos falando exclusivamente no aspecto financeiro, no aspecto material. É claro que isso também está relacionado, mas não é o principal foco deste relacionamento de fidelidade. Próximo tema de nosso estudo, o dízimo equivale a 1/10. É uma matemática relativamente fácil de ser feita, 1/10 de alguma coisa. Deus utiliza sempre uma linguagem direta, uma linguagem mais acessível, justamente para não termos dificuldades. A cada 10 unidades, uma pertence a Deus. Esse cálculo, esse raciocínio é tão fácil de assimilar que crianças em idade precoce já conseguem fazer esse cálculo, porque é uma proporção didaticamente muito acessível. Mas, da onde parte o exemplo que nós temos do dízimo mencionado na Bíblia? Nós podemos pegar Gênesis, capítulo 14, verso 20. Acompanhe comigo. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Preste atenção agora. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Este diálogo, esta passagem, refere-se a Abraão e Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote indicado na Bíblia, o qual foi depositário das bênçãos conquistadas após uma batalha por Abraão. Abraão reconhece a interferência de Deus, as bênçãos de Deus em sua vida e retribui através do dízimo, dos despojos de guerra. Aqui nós temos um exemplo clássico do que se refere o dízimo e a quem ele deve ser entregue. Preste bastante atenção, com bastante carinho nesse fundamento. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos juntos de novo nessa terceira semana estudando a Bíblia Sagrada e a lição da Escola Sabatina. Essa semana estamos estudando um pouquinho sobre dízimo. E eu vou estudar com vocês segunda e terça-feira. Segunda-feira tem como título Onde fica a casa do tesouro? Malaquias 3,10 diz exatamente: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Na igreja, na época do povo de Israel, nas três festas que aconteciam durante o ano, na Páscoa, no Pentecostes e na festa dos tabernáculos, está lá em Êxodo 23, o povo de Deus devia viajar a Jerusalém para levar os dízimos e ofertas e para louvar e adorar a Deus. Então os levitas distribuíam o dízimo e os seus irmãos por toda a terra de Israel. Então era assim que o povo de Israel fazia na época do povo de Israel aqui na terra.
A Igreja Adventista, ela cumpre os princípios básicos, e princípios básicos não, os princípios bíblicos. E ela designou para entregar os dízimos, a casa do tesouro seria, associações, missões e uniões da igreja como casas de tesouro em nome da Igreja Mundial, a partir dos quais o ministério é pago. Os membros levam seus dízimos às ofertas da igreja local, como parte da sua experiência de adorar, mesmo que alguns doem por meio de transferências bancárias. Então, um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia vai no sábado, principalmente, e ali ele faz seu ato de adoração e louvor a Deus, entregando seus dízimos e suas ofertas. Esse sistema de administração do dízimo, delineado e ordenado por Deus, tem permitido que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tenha um impacto mundial crescente. Quando o povo de Deus obedece a Deus nas suas ordenanças, guardando os seus mandamentos, guardando a sua palavra, praticando os seus ensinos, Deus abençoa o seu povo. Se nós entendemos que devemos entregar os dízimos na igreja local, e a igreja local entrega nas missões, nas associações e nas uniões da igreja, para que seja determinado para onde vai, essa é a forma como Deus quer. E Deus abençoa aquele que é fiel nos dízimos e ofertas. Seja fiel. Reconheça Deus como Criador de todas as coisas e mantenedor de todas as coisas. E Deus te abençoe sempre. Terça-feira, nós temos como título a lição na Escola Sabatina, o propósito do dízimo. Levítico 27:30 diz o seguinte: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são todas do Senhor, santas são ao Senhor. O propósito do dízimo é o mesmo propósito que já havia na época das tribos lá no santuário, que Deus separou a tribo de Levi, os levitas, para receberem os dízimos. Por quê? Porque eles dedicavam tempo integral ao trabalho lá no santuário. Então eles não tinham, na divisão de terras, eles não ficaram com tantas terras que nem as demais tribos. Então eles viviam, dependiam do dinheiro do dízimo, do dízimo, tanto das coisas dos animais, das plantas, de tudo, para a sustentação deles. Hoje, a Igreja Adventista também procede da mesma maneira. Paulo diz que aqueles que vivem, aqueles que pregam o Evangelho, devem viver do Evangelho. Os nossos pastores da Igreja Adventista são sustentados pelo dízimo, porque o dízimo é para pagar, a função dele é para a pregação do Evangelho, para ministrar a palavra de Deus a todo mundo. E os nossos pastores, eles são pastores que trabalham de tempo integral. Eles dedicam suas 24 horas por dia à igreja, a trabalhar pela igreja e a dar a sua vida pela igreja. Mas o dízimo também, ele cria em nós uma confiança em Deus. Nos últimos tempos, quando nós não pudemos comprar nem vender, estamos perseguidos, nós vamos dar muita importância a esse relacionamento que nós criamos com Deus através da nossa entrega dos dízimos e ofertas. Não é o nosso trabalho, não é a nossa intelectualidade que nos faz ter as coisas nesse mundo, mas é dependência de Deus completa, porque Deus é o dono do universo e Ele, de forma amorável, misericordiosa, Ele nos dá todas as coisas. E quando eu entrego o dízimo, é uma forma de dizer que o Senhor tem me abençoado e tem me dado as bênçãos, por isso estou sendo grato, devolvendo a Ele e reconhecendo seu senhorio a nossas vidas. Que nós não esqueçamos de que o dízimos e também as ofertas são uma forma de dizer muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos já recebidas, porque o Senhor é o dono do universo. Que Deus nos abençoe e que o nosso coração seja generoso, sempre reconhecendo a Meus irmãos e minhas irmãs, você já deve ter notado que essa semana estamos estudando a questão dos dízimos,
aquilo que nós devemos devolver como parte da nossa renda. É um assunto, daria até para dizer, meio polêmico no nosso meio, inclusive, e muito ponderado, e muitos questionamentos, né, sobre um deles, por exemplo, é devolver o nosso dízimo sobre o líquido ou sobre o bruto. Por exemplo, você ganha R$1.000 por mês. Se você dizimar sobre o bruto, você vai dar uma 10ª parte desse valor, que seriam R$100. Agora, se você achar por bem dizimar sobre o líquido, você vai dizimar sobre esses R$1.000 menos os descontos. Vamos supor que esses descontos teriam sido aí R$90. Então, sobrou realmente, entrou no seu bolso 910. Então, essa foi a sua renda. Você vai dizimar sobre 910. Me parece bem claro isso. E nós temos outros exemplos, mas são exemplos que certamente é também do seu conhecimento, né? Que muitos discutem. Tem pessoas, possivelmente até, que não devolvem o dízimo, e outros até devolvem de uma outra maneira, fazendo doações, etc. e tal. Bom, no nosso caso aqui é saber, damos sobre o líquido ou sobre o bruto. E tem um exemplo aqui que Jesus coloca para nós, aquela história de Elias, quando vai a Serepta, na cidade de Serepta, encontrar-se com aquela viúva. Em lá chegando, ele encontra aquela viúva muito pobre, etc. E ela, o que ela tinha em casa? Um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. E ele pede então que ela faça para ele, ou fizesse para ele, um pequeno bolo para ele comer. E quando ele ouve esse pedido, então, ele não, ela, quando ela ouve esse pedido para que fizesse esse bolo para ele comer, a reação dela foi responder que, olha, eu só tenho em casa um pouquinho de farinha e uma botija com um pouquinho também de óleo, de azeite, né? E então eu vou fazer comida para nós todos. Então ela faria comida para ela, para o filho, e concordou também em fazer para Elias, né? Então, foi atendido o pedido de Elias, e fica aí uma margem para a nossa interpretação. Eu quero crer que Elias, ali, a pedido de Deus, estava testando a fé dessa viúva. Veja que ela tinha tão pouquinho, mas ela deu àquela pessoa que representava ali Deus, que vinha amando de Deus, ela deu a essa pessoa parte daquilo que ela tinha, pela fé. Da onde eu concluo que, mesmo que eu ganhe pouco, mesmo que a minha renda seja pouco, eu separando aquilo que é de Deus, aquilo que Ele me ordenou fizesse, eu tenho a certeza de que nada me faltará, porque Deus não é um Deus de barganha, absolutamente, mas Ele vê as nossas ações de honestidade e fidelidade, e é assim que nós devemos proceder, meus irmãos. Um abraço a você, fique com Deus, amém? Irmãos, a Bíblia nos diz que nós somos mordomos das bênçãos recebidas de Deus. Mordomo é aquele que administra, aquele que cuida, né,
Logo, nós somos então dispenseiros de Deus. Contudo, precisamos então ser fiéis, pessoas fiéis, né? E devolvemos também um dízimo honesto e fiel, né? Você veja que nesta semana a gente está dando uma revisada aí em vários aspectos de adoração, inclusive por meio dos dízimos, né? Por exemplo, a quantia, você sabe, né? Está lá, Deus falou 10%. Então nós aprendemos sobre isso ou reforçamos, né, aquilo que já sabíamos, né? O local de entrega, a Bíblia nos diz que esse dízimo deve ser entregue na casa do tesouro, que é o lugar onde os ministros do Evangelho são pagos. Aprendemos também o princípio do dízimo, que é honrar a Deus com a primeira parte da nossa renda, quer dizer, por Deus em primeiro lugar, inclusive na separação do dízimo, que são as bênçãos da nossa renda. Nós também sabemos que o dízimo apoia o ministério da evangelização, não é isso? Todavia, nós não definimos os parâmetros, não precisamos fazer isso e não devemos, porque Deus o fez e o faz, não é isso? Então, veja, lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, nos dá uma ordem ali, né, que a gente deve trazer, né, à casa do tesouro todos os dízimos, né? Todos os dízimos. Malaquias 3:10. Esta é a ordem de Deus. É uma questão de simples honestidade, porque o dízimo é do Senhor. Ele instruiu, está lá escrito no manual dele, que é a nossa Bíblia Sagrada, a palavra viva de Deus. Porquanto aquele que tem necessidade de revisar seus conceitos com relação ao dízimo, que o façam, partindo dessa premissa. Deus é o dono de tudo e ordena a você e a mim que devolvamos essa 10ª parte, que é claro, corresponde a 10% de toda a nossa renda. Portanto, você estaria sendo honesto e fiel com o nosso Deus. Amém, meu irmão? Um bom sábado para você e até a semana que vem, se Deus quiser. Amém? Vamos fazer a conclusão de nosso estudo. Abordamos a questão do dízimo, os fundamentos dele com base nas Escrituras. O que se refere ao dízimo, ou seja, a 10ª parte, quais os princípios estruturais contidos nas Escrituras. Passamos pelo exemplo de Abraão, mediante o sacerdote rei Melquisedeque, o que ele deu, o que ele reconheceu, o que estava contido em seu coração, o senso de gratidão e seu dever devidamente reconhecido. E se nós pararmos para analisar, já pensou se todas as pessoas assimilassem o verdadeiro conceito do dízimo? Se todas as pessoas se preparassem para entregar diante do altar de Deus os dízimos, e aonde está o altar de Deus? Na casa de Deus, no templo. O dízimo é um elemento que deve ser colocado não da maneira que a pessoa julga justa ou mediante seus critérios, mas mediante os fundamentos expressos nas Escrituras, ou seja, o dízimo deve ser dirigido à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? É o templo, é a igreja, portanto. O local onde o dízimo deve ser destinado é a igreja. E outro ponto bastante importante é que cada vez que você estiver preparando o seu dízimo e as suas ofertas, ore, medite, entregue tudo aquilo que esses valores representam como um reconhecimento diante das bênçãos de Deus. Ore sobre cada valor que será
colocado diante de Deus. Isso gera um senso de reconhecimento, de valorização e de conexão com o Pai Celestial. Que maravilha, não é mesmo? Nos encontramos na próxima semana com um novo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Por favor, Pai, nesse momento, quero pedir por aquele que está arrependido e não tem forças ou coragem de tomar a decisão que precisa tomar. Por favor, o abrace agora e o ajude a cumprir aquilo que a Tua palavra pede e espera de nós. Em nome de Jesus. Amém.